Estamos no ar com o programa Frente a Frente de Olho no Voto, eleições 2018. E agora, no segundo turno, o Correio do Imbé vai proporcionar para vocês, a partir de hoje, neste primeiro programa, tratando sobre os candidatos à presidência da República e na semana que vem, tratando sobre os candidatos ao governo do Estado, mais uma oportunidade nesta reta final de você, eleitor, decidir o seu voto nas eleições deste ano, ao qual nós teremos no dia 28, domingo, o segundo turno das eleições. No programa de hoje, nós teremos um debate de ideias, propostas e planos de governo dos candidatos. Como recebemos no primeiro turno destas eleições, durante entrevistas individuais, representantes dos principais partidos, hoje recebemos aqui no segundo turno os dois que estão representando aqui as candidaturas dos dois candidatos ao segundo turno das eleições presidenciais. De um lado, temos a presença de Cleiton Ramos, vereador de Tramandaí, que representa a candidatura de Fernando Haddad, do PT, e de outro, temos a presença de Paulo Souza, empresário de Tramandaí, que representa a candidatura de Jair Bolsonaro, do PSL. Este programa será mediado por mim e pelo Williams, que vamos, a partir do momento que começarmos aqui, explicar as regras do programa. Primeiramente, gostaríamos de, então, agradecer a presença de todos. Boa noite, Williams. Boa noite, Wagner. Boa noite, diretor Renato. Boa noite, Cleiton. Boa noite, Paulo. Boa noite a vocês, nossos web espectadores, que são a razão de nós estarmos aqui. Estamos aqui nesse projeto Eleições 2018, já iniciando na fase final, né, Wagner? Porque as eleições estão logo aí, dia 28, vai decidir os próximos 4 anos do nosso país e do nosso Rio Grande. Então, boa noite, Cleiton. Muito boa noite, você, web espectador. Quero aqui fazer uma saudação também especial ao Wagner, ao William, né, que vão coordenar então e mediar esse bom diálogo, e saudar aqui meu querido amigo Paulo Souza, que até digo, Paulo, que não só pela trajetória que tens, né, como servidor público também, que, né, como eu, empreendedor também, o somos, e neste momento, inclusive, né, na última eleição, tu participaste aí pelo PMDB, né, numa disputa, é o primeiro suplente hoje da Câmara de Vereadores. Quero fazer um gesto aqui, um apelo à bancada do PMDB, do PSDB, que faça como nós, né, do PT e do PDT, que construímos rodízios lá. Nós tivemos aí a Marisol, tivemos outros, né, o seu Jair Papai Noel, que acabaram ao longo dessa legislatura contribuindo. Espero que até antes ainda de findar essa legislatura, tenhamos aí a ti também contribuindo lá. E me causou uma surpresa também quando me comentaram, né, já no primeiro turno, da tua opção, né, porque eu te conhecendo e sei da tua postura sempre democrática, respeitosa, né, e de atitudes que eu conheço já há mais de 20 anos, me chamou um pouco de atenção, porque, né, a candidatura que tu, mas aqui com muito respeito, né, ao teu voto, à tua opção, mas a candidatura que tu representas, ou que tu optaste por votar este ano, ele traz uma linha e uma conduta que ao longo, claro, do diálogo aqui vai aparecer em alguns momentos, mas que diverge de ti, da tua forma de ser. Mas respeito, e vamos fazer um bom debate. Parabéns aí a toda a equipe do Correio do Imbé por promover esse momento que é fraterno, é de diálogo, é de respeito, mas é de avaliar, né, o momento que o país vive, e faço todo voto, e vou ter toda a atitude aqui democrática para a gente ter um bom debate, um bom diálogo. Obrigado, Cleiton. Paulinho. Boa noite aos telespectadores, boa noite ao Wagner, ao Willis, ao amigo ali que teceu esses elogios. Mas para começar, meu amigo Cleiton, vereador Cleiton, há muitos anos em Tramandaí, que eu tenho uma pessoa inteligentíssima, né? Não é à toa que é vereador há tantos anos e tal, e sempre fez um bom trabalho lá no Poder Legislativo. Eu devo dizer ao senhor que eu não estou mais filiado ao MDB, eu estou filiado ao PSL, Partido do Bolsonaro. Quanto ao fato da estranheza de eu ser ex-MDB e acompanhar agora a candidatura do Bolsonaro, eu acho que não há nada de estranho. Por quê? Porque, na verdade, a minha adolescência, eu acho que a tua também, pelas nossas idades, com exceção aqui dos nossos amigos, nós vivemos na época do regime militar, o que muitos dizem ser ditadura, o que eu não concordo. E eu sempre tive, né, a sensação de que um dia iria aparecer a candidato do Brasil um verdadeiro patriota, que hoje é o Bolsonaro, que honra a bandeira nacional,
né, que seja contra essa mesma bandeira, que é o maior símbolo que nós temos de patriotismo, seja queimado em via pública, que retorne o mais rápido possível à cadeira de moral e cívica e ao SPB, para nós ensinar às nossas crianças, aos nossos adolescentes, o que é realmente ter moral. Então, respondido já a questão do MDB, eu estou filiado ao PSL, apoiando a candidatura de Bolsonaro, até porque eu também, uma vez, votei na sua candidata Dilma. Muito obrigado. Então, vamos às regras deste programa. O programa vai se dividir da seguinte forma. No primeiro bloco, nós teremos 6 temas do plano de governo, tanto de Jair Bolsonaro quanto de Fernando Haddad, ao qual nós faremos o sorteio do tema. Anteriormente, já foi definido, então, que as respostas seguirão a seguinte regra. Primeiramente, pergunta direcionada ao Paulo Souza, posteriormente, a sua resposta, que terá 2 minutos para ser elaborada. Aí sim, o Cleiton terá 1 minuto para comentar ou falar do tema ao qual o Paulinho estiver respondendo. E, por fim, 30 segundos para o Paulo, então, fechar a questão. A ordem de respostas por tema sorteado será, então, sorteio do tema, e após o sorteio do tema segue a ordem anteriormente definida, que é, então, primeiro o Paulo Souza e depois o Cleiton. No segundo bloco, teremos, então, a pergunta direta feita de um para o outro, da seguinte forma: terá 30 segundos de elaboração da pergunta para o seu adversário terá, então, 1 minuto de resposta, e por fim, quem fez a pergunta terá mais 30 segundos para fechar a questão, e para encerrar o programa terão 2 minutos, então, aí para as considerações finais. Então, para começar, vamos fazer o sorteio do primeiro tema. Claro, lembrando que essas regras foram aceitas pelos 2 participantes e que nós vamos pedir, a colaboração em relação ao tempo, que estará sempre sendo lembrado a vocês durante as respostas que estiverem dando, e pedimos também o máximo possível de cordialidade também entre os nossos participantes. Então, primeiramente, sempre as perguntas serão direcionadas, então, pelo Williams ao perguntado, que, no caso, o primeiro é o Paulo Souza, e o tema será democracia. Bom, O tempo passa a contar da resposta depois da pergunta, e eu digo, sim, pode responder. Resumidamente, quanto ao plano de governo do Bolsonaro, o candidato a vice-presidente general da reserva, o Mourão, afirmou durante uma entrevista que, na hipótese de anarquia, o presidente poderia realizar entre aspas, autogolpe, com o apoio das Forças Armadas. Mourão, seu candidato a vice, havia afirmado que a elaboração de uma Constituição nova não precisa ser feita por eleitos do povo e poderia ser feita por um conselho de notáveis e depois apenas referendada pelos eleitores. Ao representante do candidato Bolsonaro, a seguinte pergunta: por um acaso, essa forma dita pelo candidato a vice Mourão é uma forma de, entre aspas, ditadura legalizada? Outra coisa, como escolher, ou como seria escolhido esse conselho de notáveis para que se pudesse fazer? Porque seria a dedo, seria pelo voto, seria indicação de quem? Não seria uma forma de indicação através de uma velha política, ao qual o seu candidato não prega? Paulo Souza, então, a partir de agora, 2 minutos. Tá bom, muito obrigado. É um prazer responder essa questão aí. E para início de conversa, nós temos uma Constituição brasileira que nós devemos segui-la de cabo a rabo. E nem Mourão e nem o presidente da República eleito, seja o Haddad, seja o Bolsonaro, eles poderão passar por cima desse tipo de coisa. Na campanha, no calor da emoção, é dito muitas coisas, tanto pelo Haddad, tanto pelo
General Mourão, até porque o nosso candidato a presidente está, né, infelizmente, com problemas de saúde, e ele não pode comparecer e dizer a mesma coisa. Então, quanto aos conselhos de notáveis, o que ele, na verdade, ele quer dizer é que, em primeiro lugar, uma Constituição nova, que deveria ter realmente, eu concordo, para fazer muitas mudanças dessas que foi feita em 1988, ela deve ser aprovada pelo Congresso Nacional, isso não se discute. Os notáveis que ele fala ali é fazer, antes de apresentar ao Congresso, né, eu diria assim, com outras palavras, um rascunho daquilo para pessoas notáveis em cada área, né, e ser apresentado ao Congresso Nacional para que os deputados, então, redigissem a nova Constituição baseada naquilo que as pessoas notáveis que ele fala, que seriam, na verdade, técnicos em cada área, elaborassem. Mas, indiscutivelmente, deveria ser aprovado pelo Congresso Nacional, isso não resta dúvida nenhuma. Quanto à questão, é muita pergunta numa só, então embaralha meio a cabeça da gente. Quando tu fala, não, me reformula só ali no início ali. É que a questão é a seguinte, ó. Que poderia realizar um autogolpe com o apoio das Forças Armadas, ser uma ditadura. Exatamente, exatamente. Legal disso. A Constituição brasileira é bem clara há muitos e muitos anos, que diz o seguinte: um golpe militar ou a chamada dos militares só acontece quando o presidente... Obrigado. Cleiton, 1 minuto. Para nós, e eu acho que quem está nessa mesa, eu não acredito que quem está nos assistindo nesse momento, discute a democracia ou não democracia. E aí eu sei que é uma pergunta difícil para o Paulinho responder, porque a sua candidatura, ou seja, não a dele, mas enfim, a que nesse momento está representando, ao longo da carreira do nosso candidato oponente, ele faz diversas, não é uma ou duas, são declarações firmes contra a democracia, contra o direito ao voto, contra a igualdade entre mulheres e homens, contra uma série de valores sociais que para nós não tem, é indiscutível, né? Não tem preço. A luta que todos que antecederam a nós, a luta para romper com a ditadura e ter democracia, poder escolher seu governante, tudo isso é muito caro. E isso nós não vamos vender barato. Ou seja, este é um compromisso do Haddad, um compromisso da nossa candidatura a defesa da democracia. 30 segundos, Paulinho. Eu acredito, eu quando vejo as pessoas nas redes sociais falar que, na verdade, Bolsonaro não defende a democracia e que ele é um fascista, eu fico me perguntando, será que essas pessoas realmente sabem o que significa o fascismo? E eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. O Trump foi candidato nos Estados Unidos e chamavam ele de fascista. Lembrando que no final, vocês terão 2 minutos para poder finalizar também, e também na elaboração da pergunta, que vão ter logo ali na frente. O segundo tema, então, é saúde, que é direcionada ao Cleiton. No plano de governo do seu candidato, cita um aumento imediato e progressivo do financiamento da saúde, valorização dos trabalhadores da saúde, investimento no complexo econômico e industrial da saúde, articulação federativa entre municípios, Estado e União, e diálogo permanente com a sociedade civil sobre o direito à saúde, criar rede de especialidades multiprofissionais em parceria com estados e municípios, com polos em cada região de saúde, investir na implantação do prontuário eletrônico, que reúne o histórico do atendimento de saúde dos pacientes do SUS, implementar um plano nacional para o envelhecimento ativo e saudável. Aí entra 2 perguntas, porque são dentro de acordo. Na sua opinião, o Mais Médicos foi um programa válido ou um programa falido do programa do seu partido? E outra, como custear isso? 2 minutos, Cleiton. É uma questão, obviamente, central, para qualquer debate, o debate da saúde. O que está colocado no programa do Haddad em relação aos avanços, a aplicação de recursos, a qualificação, não só dos agentes de saúde, não é nada além do que já fizemos. Quanto governo, tanto no período do governo Lula, quanto no período Dilma. Sim, o programa Mais Médicos é um programa referenciado em todo o país, colocou o médico lá no interior não só daqui do Rio Grande do Sul, aqui em Tramandaí nós tivemos diversos postos de atendimento, onde as unidades de saúde da família foram
garantidas, né? E o recurso garantido através do programa Mais Médicos. E não é uma questão, médicos brasileiros, médicos uruguaios, médicos argentinos, médicos cubanos, enfim. Primeiro, a prioridade para os médicos nossos. Quando não tinha para completar o time, se convidava de outras localidades, outros países, enfim, no sentido de atender a nossa população. Dentro desse movimento, ou seja, como garantir o financiamento, que é outra pergunta que o William coloca, e ela é positiva, é em cima da recuperação econômica, porque a recuperação econômica do país vai dar condições, porque o tributo e o recurso que nós dispomos, ele vem um percentual, é um percentual da atividade econômica. Se nós aquecermos a atividade econômica, e cá entre nós, a gente sabe o período onde foi ceifado, né, através do golpe, em 2016, retirando a Dilma da presidência, e aí o próprio Bolsonaro apoiou esse encaminhamento, votou a favor do impeachment e colocou o Temer lá. Então, esses são compromissos, né, que nós temos, está no nosso plano de trabalho, e com certeza o presidente Haddad, eleito, vai dar continuidade àquele movimento e ações em que os Mais Médicos, não só o fortalecimento dos médicos, mas também de cursos para poder promover mais médicos. Obrigado, investir Cleiton. Na agenda de saúde do nosso país. 30 segundos, Paulinho. Eu fiquei abismado agora com a resposta que o vereador Cleiton deu aqui, com referência à saúde, à pergunta formulada, porque o PT do seu Haddad está há 16 anos no poder do Brasil. E o nosso exemplo que nós podemos falar é exatamente a situação da saúde no Brasil, a situação dos hospitais que nós vimos na imprensa todo dia, a situação de que está tudo quebrado, tudo paralisado, tudo parado. E agora aparece um candidato do mesmo partido que está há 16 anos e com uma bolinha de cristal resolver o problema da saúde. Não tiveram tempo suficiente para resolver, investir e aplicar na saúde. É necessário que se eleja mais um candidato do PT para resolver os problemas que não resolveram em 16 anos? Essa é a minha pergunta. Cleiton, 30 segundos. Paulinho, agora é 30 segundos, tem que ser rápido. Acho que talvez tu desconheça ou tu não quer trazer o processo. Nós estamos falando de 16 anos. Olha o conjunto de investimentos e inclusão social que houve no país. Investimento em saúde. Neste período, né, que nós passamos os últimos 2 anos, agravamos, a crise se agravou. Agora tem uma coisa, o SUS é gerido pelo governo federal, governos estaduais e municípios. Então, temos que distribuir essa parcela de responsabilidade. Olhe, cada cidadão tem que olhar se é uma responsabilidade do seu prefeito, do estado ou do país. Aquele tema, obrigado. Jogar nas costas de um só, né, eu acho que é no mínimo injusto. Então, vamos ao terceiro tema. Agora é educação, que é então direcionada ao Paulinho, que terá 2 minutos e depois 1 minuto e 30 segundos de volta para o Paulinho. Muito obrigado. Jair Bolsonaro. O candidato defende o ensino à distância, desde o ensino fundamental até o superior, como forma de baratear os custos com educação. Outra proposta é a militarização do ensino. Além de nomear um general para o Ministério da Educação, o plano é, em 2 anos, fundar um colégio militar em todas as capitais do estado. Se propõe a investir em pesquisa nas universidades e derrubar a política de cotas nas universidades. Defensor da teoria da escola sem partido, também é contra a ideologia de gênero nas escolas e pretende expurgar a ideologia de Paulo Freire das escolas. A pergunta é, são 2, tá? Porque devido ao conjunto de fatores. Qual é a diferença do colégio militar para um colégio não militar? Seja ele na estrutura, no ensino e no seu corpo docente. Outra, como custear isso? Paulinho, 2 minutos. Bom, nós temos escolas estaduais, municipais e até federais em todo o país, não é? Então, o custo seria simplesmente investir nessas escolas que já existem com o regime militar, sim. Nós vimos na imprensa recentemente essas mesmas escolas no Amazonas e em Goiás com filas de 2.500, 3.000 crianças tentando se classificar para entrar nessas escolas. Então eu acho que é bom, né? Eu acompanhei desde adolescente as escolas militares. O meu sonho era entrar numa escola militar. Infelizmente, na época, a escola era só em Porto Alegre, como tem lá, e eu, infelizmente, não tive essa oportunidade, que alguns amigos meus tiveram e, graças a Deus, estão lá muito bem, em função
da escola militar. A outra pergunta mesmo, o que era? Como custear isso? Através do Ministério da Educação. Haja vista que o país hoje não tem dinheiro para nada. Não, no momento que nós pararmos de roubar e saquear o nosso país, vai ter dinheiro para tudo, isso eu garanto, tá? No momento que o governo resolve investir em kit gay, gastar, patrocinar, mandar para as escolas, com certeza o dinheiro desse kit gay vai ser investido na educação, que seja na escola militar ou qualquer outro tipo de escola, mas será investido. Tá, mas é que a pergunta que eu fiz é o seguinte: o que uma escola militar é superior às escolas atuais? Nós temos educação, nós temos uma honra à bandeira nacional, por sermos patriotas. Nos Estados Unidos, todas as casas têm uma bandeira americana, e é um país de primeiro mundo. Por que nós não voltamos à época que nós tínhamos uma bandeira brasileira pendurada na frente da nossa casa, em frente às escolas que hoje não tem? Hoje nós temos o quê? Pessoas queimando, pisoteando os maiores símbolos nacional. Por que não voltarmos a esse tempo? Então a escola militar é tudo de bom. Que bom se cada cidade do interior do Brasil tivesse uma escola. 1 minuto, Cleiton. Nós simplesmente temos, à frente representando a nossa candidatura, Fernando Haddad, o maior ministro da educação da história desse país. Em 7 anos houve uma revolução na educação. São mais do dobro de escolas técnicas construídas depois disso. Foi o dobro, a expansão universitária. Temos aqui o URGS, aqui em Tramandaí, a Escola Técnica em Osório. Mas assim, eu sei que o kit gay, o Paulinho não é mentiroso, mas o kit gay é uma tremenda mentira da campanha do senhor Jair Bolsonaro. E aqui eu fecho essa questão, é o seguinte: como acreditar que uma educadora brasileira, uma professora do primário, vai aceitar ter um tipo de estímulo, como se fosse estimulado a questão de sexualidade, se não fosse uma coisa hormonal ou da emocionalidade de cada um. Mas é uma bárbara mentira. E outra questão é ensino à distância, o ensino fundamental à distância. Uma criança de 8 anos, 7 anos, vai ficar em casa, no computador, e vai só para aula prática ou na escola. Imagine o pai e a mãe que vai ter que contratar alguém para cuidar dessa criança, porque vai ser um ensino à distância, no ensino fundamental. Não, inaceitável. 30 segundos. Com referência ao kit gay, que o senhor disse que é mentira, eu tenho uma reportagem aqui da TV Record, entrevistando o ministro, então, Fernando Haddad, ministro da Educação, que, com certeza, foi no governo dele, como ministro, que ele estudou, acompanhando o Paulo Freire, o kit gay. O kit gay existe, e ele... Está aqui, seu Clayton, está aqui. Tá? Se alguém depois desse período me procurar, eu tenho imenso prazer de mostrar o kit gay. Vamos então ao sorteio de mais um tema. Agora então a pergunta direcionada ao Cleiton. Economia. Para quem é? Ao Cleiton. Então, o candidato quer revogar as medidas do governo Temer: emenda de teto dos gastos, reforma trabalhista e mudanças no marco regulatório do pré-sal. Reduzir os juros, criar linhas de crédito com juros e prazos acessíveis com foco nas famílias. Também quer criar a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e Territorial, isentar do imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos, criar o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, tributar as grandes movimentações financeiras e adotar regras para controlar a entrada de capital especulativo no Brasil. O texto propõe estimular a reindustrialização e desonerar tributos sobre investimentos verdes. A pergunta é a seguinte: como é que o candidato vai conseguir fazer o país sair da crise, sendo que o mercado financeiro não aceita o modelo petista de governo nacional? Cleiton, 2 minutos. Não, isso que o mercado financeiro não aceita é falácia, Porque o mercado financeiro, onde é que ele está? Ele vota?
Quem é o mercado financeiro? Né? São especulações, setores. Né? Claro, dentro da nossa proposta de recuperação da economia, está inclusive uma reforma bancária. Eu sou bancário, eu sei como funciona. Nós temos um número limitado de bancos com juros extorsivos. E isso é um processo que, inclusive, houve esse jogo de braço no governo Dilma e eles se articularam e o golpe também veio por conta disso. Mas é um tema central da disputa política, economia. E é isso, a visão que nós temos é o seguinte: o Brasil tem 208 milhões de habitantes, entre homens e mulheres, né, crianças, idosos. E para esses 208 milhões nós temos que ter proposta, temos que ter recuperação da economia. E aí tem eixos fundamentais. Para nós, primeiro, não só reduzir impostos para os... como está na proposta de até 5 salários mínimos, nós temos isenção do imposto de renda. Porque a gente entende que R$100, R$200 na mão do trabalhador vai direto para a economia. É diferente da proposta do adversário, que estabelece um teto de 20% para todos. Nós não, achamos que os super ricos do país, e quando eu falo super ricos, eu não estou me redirigindo àquele pequeno empresário, empreendedor aqui da cidade, que se não vai lá abrir seu negócio, ele não funciona. Eu estou falando, né, das megacorporações, que inclusive os dividendos dessas megacorporações não pagam imposto de renda, é repassado aos seus sócios sem nenhum tipo de tributação. Isso é o primeiro eixo. Segundo, retomada das obras públicas. Tem mais de 2.800 obras públicas paradas após o golpe com o Temer, que, volto a frisar aqui, o candidato Bolsonaro apoiou. Outra medida, isso claro que aquece a economia. Outra medida, nós temos aí os programas sociais e a transferência de renda. Na mesma lógica, R$100, R$200 na mão de um trabalhador, nós... vamos fazer aquecimento. Esse recurso vai para a economia, vai inclusive para andar no carroçauro aqui em Tramandaí, porque não vai achar que o dono da van vai vir a Tramandaí andar no carroçauro. 1 minuto. Eu fico impressionado que o candidato Haddad, do meu amigo Cleito aí, ele tem tudo de bom para tirar o nosso país da miséria. O problema vai ser resolvido agora. Se Haddad ganhar, tudo aquilo que aconteceu nesses 16 anos vai ser resolvido. O Brasil vai voltar a crescer, a participar de tudo aquilo que é de bom, tanto na saúde, educação, segurança e tudo mais. Por que não fizeram isso nos 16 anos e deixaram o nosso país cair do jeito que caiu? Sendo a 147 economia do mundo hoje, sendo que no governo Lula ele anunciava que nós éramos a terceira economia, e agora nós estamos 147. Então, agora vai aparecer um tal de Haddad que vai tentar recolocar novamente o Brasil em terceira economia mundial. Eu não acredito, isso é golpe de campanha eleitoral. PT não tem mais condições de governar o nosso país. Obrigado, Paulinho. 30 segundos para ele. Paulinho, golpe é não respeitar os votos da urna, isso é golpe. Não tem milagre. Não adianta vir agora, porque a agenda do Bolsonaro é muito similar à do Collor. Quem viveu 89 sabe. Não, é tirar os vermelhos e as coisas. Está dado. O governo Lula nunca colocou em terceiro, foi em sexto. E nós partimos lá de nono, décimo era a posição e colocou em sexto. Pagou a dívida do FMI. Quem não viveu até os períodos do governo Lula aqui, de ascensão social, nunca antes na história do Brasil nós tivemos tanto o número mínimo de desempregados, obrigado, as pessoas, os trabalhadores com acesso a uma vida digna. Então, quem não viveu esse período... Vamos então ao sorteio de mais um tema. Agora é perguntado... É o mesmo tempo do debate. Então, eu acho que é o suficiente para se debater. Já achei que outra vez, né? Então, vamos lá. Segurança. Então, a pergunta direcionada ao Paulinho. Então... Jair Bolsonaro. O plano de governo propõe a redução da maioridade penal para os 16 anos, liberação do porte de armas para a população em geral e dar retaguarda jurídica a agentes de segurança que matarem durante o trabalho e a quem reagir a assalto ou invasão à propriedade. Também pretende acabar com a progressão e penas saídas temporárias dos detentos e redirecionar a política de direitos humanos, priorizando a defesa das vítimas da violência. Lá vai. Em primeiro lugar, o senhor concorda com a apologia à violência acusada pelos adversários? Segunda, a liberação das armas... Deixa eu só te fazer uma pergunta. Daria para responder de acordo com o que tu faz? Senão é muita pergunta para a gente responder. Eu posso lhe lembrar. Eu preciso jogar e eu lhe lembro. Vamos lá.
apologia à violência, o porte de armas se é um programa para todos os brasileiros ou somente para as elites, porque o preço das armas somente a classe média para cima pode comprar, a classe baixa não pode. E aí chegaria até a pergunta dos adversários, que se criaria como uma crítica, né, o Bolsa Arma de Fogo, né? Porque se for ver os preços das armas, um trabalhador com um salário mínimo não consegue comprar. Paulinho, então 2 minutos. Bom, em primeiro lugar, eu devo dizer que durante 33 anos na Polícia Civil, enquanto que naquela época quem dava os portes de arma era uma Polícia Civil, né? Agora é a Polícia Federal, o governo do PT passou a cobrar R$ 2.500 um porte de arma, válido por um ano só, sendo renovável por R$ 2.500. No tempo que eu era da polícia, era muito barato o porte de arma. Quem tinha o porte de arma e como vai ser, será igual. A pessoa, o comerciante, o mercadista que prova no órgão que vai ceder isso aí, que precisa do órgão, que carrega malote e assim por diante, ele vai comprar sua arma, vai se apresentar, vai ter uma ficha, digamos assim, uma ficha criminal boa, ou seja, sem ficha criminal, e ele vai adquirir o porte de arma como nós adquirimos há pouco tempo atrás. Com o governo do PT, foi tudo mudado, custa R$ 2.500 o porte e assim por diante. Tudo bem, o porte de arma que eu digo é o porte e a arma. A arma nós temos revólver a R$ 1.500 aí. A R$ 1.500. Aí o PT vem me dizer, exatamente a pergunta que tu fez, que uma arma custa R$ 7.600. Mas a pessoa que quer se defender, ela não precisa comprar um Colt de R$ 7.600. Ela pode comprar um Taurus de R$ 1.500. Então é um absurdo isso aí que só a elite vai ter. Não, o comerciante vai ter o porte de arma, ele vai ter condições de comprar. Agora, por favor, dizer que pobre não vai poder comprar? Não, por favor. O pobre, eu acho, a classe média, média baixa, primeiro ele tem que pôr a comida na mesa dele, para depois ele pensar em ter uma arma. Então a segurança dele não vai ser ele próprio, vai ser os organismos que nós temos, Polícia Militar, Polícia Civil, que vai dar segurança a ele. Agora, aquele que tem condições, além de ter a proteção desses órgãos, ele vai ter a sua própria proteção. E tem uma pergunta relacionada com o que tu me falou ali? A apologia à violência. Que apologia à violência? Vagabundo bom é vagabundo que quando vai assaltar, ele vai levar. Obrigado. Essa é a apologia. Mais 30 segundos para concluir. Cleiton, 1 minuto. É um tema que, né, a candidatura adversária coloca como central no seu programa. Agora, dizer que é uma liberação, porque o que está vendendo não é isso que o Paulinho está falando, o que está se vendendo a ideia é que a liberação é geral e restrita. Hoje pode ter porte de arma aquele que comprovar que tem condições, inclusive psicológicas. Também. Agora, nós armarmos a população de uma forma desenfreada vai resolver o problema da violência. O problema da violência se resolve com economia, com emprego, com educação. Porque não é um país rico, um país pobre que é violento, é um país desigual. E a desigualdade é que leva. Agora, tu estabelecer um país desigual, que é o modelo econômico do nosso adversário, e aí armar todos, olha, os nossos índices de violência, de mortalidade vão para a estratosfera. Fora a questão, né, do regime, cortar o regime de progressão vai jogar todos na cadeia e dizer, bom, se tu vai ficar 30 anos aí, não importa se tu te comportar bem, se tu te comportar mal, o que vale é o tempo. Olha, qual é o estímulo? Quem trabalha com os bandidos dentro da cadeia, como é que vão lidar com uma situação dessa? Então, não ter inteligência para cuidar dessa Na verdade, o vereador Cleiton está dizendo exatamente o que é jogado nas redes sociais, que o Bolsonaro quer armar toda a população do Brasil. E eu acabei de dizer aqui que não. Só as pessoas com condições que terão livre acesso e porte de arma. R$ 1.500, um revólver, tá? Então, no meu tempo de polícia, era necessário também o psicológico. Naquele tempo era necessário. O Bolsonaro, na verdade, ele está vendendo a ideia que nós tínhamos há bem pouco tempo atrás, que o número de homicídio, de assassinatos, de roubo seguido de morte, era bem pequeno, porque existia o porte de arma, sim. Obrigado. Então vamos ao último tema dessa rodada. Previdência. Encaminhado ao Cleiton. Fernando Haddad, o candidato quer revogar medidas de Michel Temer. Em seu plano de governo, quer promover o equilíbrio e justiça previdenciária e garante que serão adotadas medidas para combater, na ponta dos gastos, privilégios
previdenciários incompatíveis com a realidade da classe trabalhadora brasileira. A pergunta é, qual modelo? 2 minutos, Cleiton. Bom, com certeza não é o modelo que o Michel Temer apresentou, né, agora, depois, pós-golpe, ao Congresso Nacional. Uma reforma da Previdência, e nós não somos contra reformas, são necessárias. Nós temos que rediscutir a Previdência brasileira, entre ativos, inativos, garantindo, porque qual é a importância da Previdência? É garantir uma vida digna até, né, no todo o ciclo nosso nesse mundo terreno. E por isso nós temos que identificar as discrepâncias regionais, as discrepâncias entre o trabalhador do campo e da cidade, as discrepâncias entre o trabalhador nos seus ramos, diversos ramos de atividade. Nós temos aí trabalhadores que têm um grau de insalubridade, um grau de periculosidade e que também, né, merecem o respeito nesse momento. Então, uma reforma que taxa simplesmente idade mínima e máxima para todo brasileiro não é justo. E outro tema que é fundamental, e aí dialoga com a realidade dos municípios e o Estado, né, os Estados, aí é um debate, inclusive, que na campanha agora do Estado está colocado, que é o regime de previdência dos servidores públicos. Também precisamos de reformas. A gente tem hoje no Estado, do bolo do pagamento, né, dos ativos e inativos, é mais ou menos 55% do recurso vai para inativos e 45% para ativos. Óbvio que isso é um problema e o governo federal tem, dentro do Pacto Federativo, buscar soluções. Agora, nós não vamos aceitar uma reforma que coloque o ônus nos mais pobres. Inclusive, é da proposta do companheiro Haddad, e é do bloco, porque aqui quando eu falo do Haddad, não estou falando do PT, eu estou falando de todos os democratas hoje que se vinculam ao apoio à sua candidatura, de demais partidos ou mesmo aqueles que não têm partido. Mas que entendem a importância desse momento. E aí uma é tirar, né, o trabalhador rural e o menor, o assalariado, só para me concluir, não me cortando aqui, mas o trabalhador rural e o que ganha salário abaixo, né, do considerado de casta abaixo dos 5 salários mínimos, fora do eixo, né, da questão da Previdência. 1 minuto. Só para retornar bem rapidinho aqui sobre invasão de propriedade, tínhamos colocado do tema segurança aqui. Invasão de propriedade, se Deus quiser, Bolsonaro vai se eleger presidente da República e não vai haver mais esse tipo de movimento de invasões de propriedade, de terras e tudo mais. O cara que é proprietário, ele vai ter o direito de se defender. Chegou, invadiu, destruiu, matou os animais dele, destruiu tratores, vai levar chumbo, sim. Pela Previdência? Tema. Não, tudo bem, é que eu só voltei porque as perguntas são muito grandes e a gente não consegue responder, né? Previdência. Eu concordo em todos os sentidos com Cleiton, com referência à presidência. O Michel Temer apresentou um plano muito bom, mas houve alguns artigos ali, né, que realmente não condiziam com aquilo que o povo espera e que nós esperamos, então, para o Brasil. Tá? Então, com certeza, o governo Bolsonaro ele vai promover também alguma coisa com referência à Previdência, tá? Mas vai tentar, de todas as maneiras, fazer o melhor possível para que, né, ninguém passe. 30 segundos. Só, né, fazendo a questão de ocupação de terra ou a questão mesmo de greve, né, dos trabalhadores poderem ter o direito a movimento, é uma questão de justiça. Então, o Poder Judiciário tem que avaliar se ela é de mais, é de menos, inclusive punir aqueles que passem do seu direito. Mas não é o Executivo que tem esse papel de barrar, de criar um clima de guerra dentro do país. Segundo, sim, a Previdência, aí eu coloco os trabalhadores rurais, né, e concluo, e os trabalhadores com menor poder aquisitivo não podem entrar dentro. Por isso que nós contestamos essa reforma que está aí. E com certeza, o Haddad eleito presidente vai encaminhar esse debate com a qualidade que merece. Então, terminamos esta rodada de perguntas em relação aos planos de governo. Vamos a um rápido comercial e logo voltamos para o último bloco, ao qual os representantes vão poder fazer pergunta direta um ao outro. Aqui é o Frente a Frente, de olho no voto, no Correio do Imbé.
Retornamos com o programa Frente a Frente de Olho no Voto, eleições 2018. E agora então vamos para esse último bloco do nosso programa, que é um debate então de ideias, propostas, e agora terão também perguntas ao qual poderão ser formuladas entre os convidados. Então, como vai funcionar esse último bloco? Cada um dos convidados vai ter direito a fazer uma pergunta, com a elaboração da pergunta durante 1 minuto, e depois o convidado terá 1 minuto e meio para a resposta. E por fim, retorna em mais 30 segundos para que quem fez a pergunta possa daqui a pouco fazer uma conclusão do seu raciocínio. E por fim, terão então livres 2 minutos de considerações finais de cada convidado para você que está nos assistindo. Então, vamos sortear aqui para ver quem faz a pergunta em primeiro e quem faz a pergunta em segundo. Então, o primeiro a fazer a pergunta é Paulo Souza. Então, só um minutinho, Paulo. Cleiton. Então, tu tem, a partir de agora, 1 minuto para elaborar a tua pergunta. Muito bem, Cleiton. Recentemente nós tivemos um cidadão, vice-presidente da República de um país africano, tentando entrar em nosso país em uma viagem diplomática, as quais, uma viagem diplomática a gente sabe que não são revistados nada, né? Com uma mala com 60 milhões de reais e mais 20 e poucos relógios super caros, alegando ele que estaria vindo aqui para um atendimento médico. Ele ficou só 2 dias no nosso país, um atendimento médico que seria provavelmente de 60 milhões de reais. Nós sabemos que o governo do PT, mais precisamente Lula e Dilma, através do BNDES, financiou obras neste mesmo país, assim como financiou na Venezuela, assim como financiou em Cuba e assim como financiou na Colômbia. Países comunistas, que eram amigos do nosso PT, do nosso Brasil. O senhor acredita que esse dinheiro era realmente, em plena época de campanha eleitoral, para ele cuidar da saúde dele, os 600 milhões, ou esses 60 milhões vieram para a campanha do PT, retornando através do mau dinheiro investido do nosso país, lá no país dele da África? Cleiton, então, 1 minuto e meio. Querido Paulinho, eu desconheço esta ocorrência. Não sei se ela ocorreu de fato ou dentro daquela linha dos fake news de campanha, que está uma maravilha, né? Não foi fake news. O que eu quero dizer assim, é o tema do BNDES. O BNDES não financiou nenhum país. O BNDES estabeleceu financiamento a empresas brasileiras que fizeram obras em outros países, como também fizeram obras aqui no Brasil, né? Lá em Cuba era do porto, inclusive o porto, para que os navios brasileiros pudessem levar suas mercadorias, trazer mercadorias e ampliar as relações comerciais. Então toda essa relação, aliás, ficou dentro da política de relações internacionais. Nunca o Brasil exportou tanto para fora do eixo Europa e América do Norte. Aliás, a América do Norte é esta, que o Paulinho disse que o seu candidato bate continência para a bandeira brasileira, que eu já vi fotos dele batendo continência para a bandeira americana. Então, que grau de nacionalismo é esse? Agora, esta situação tem que ser averiguada pela polícia. Se há alguma evasão de divisa, realmente ele não vai conseguir comprovar se o fato é verídico, né? Não vai conseguir provar a origem desse recurso, que seja penalizado aqui no seu país, enfim, aí tem legislação para isso. O que não dá é para fazer ilações no momento de um clima de campanha onde o centro do debate é o futuro do Brasil, tentar pegar pequenos elementos para colocar como temas relevantes. 30 segundos. Amigo Cleiton, eu devo afirmar ao senhor que o que eu acabei de falar aqui não é fake news, foi noticiado em todos os noticiários do nosso país, foi filmado, apreensões e tudo mais. Ponto. Houve realmente esse acontecimento. Estranho acontecer isso aí. E quando o senhor fala que o BNDES não financiou o país e financiou empresas brasileiras para fazerem obras lá, o senhor sabe que essas empresas foram ou Odebrecht, ou AES, as mesmas envolvidas nos escândalos aqui no Brasil, Paulinho, com dinheiro para o PT. Obrigado, então. Agora, Cleiton. Tem a réplica para... Aí eu quero a 4. Você não fizeram 3, né? Vamos imaginar. Então agora, Cleiton, tu direciona a tua pergunta 1 minuto ao Paulinho. Querido Paulo,
Depois esse tema do Odebrecht e tal, a Lava Jato, pega todos os partidos. Depois tu pesquisa no TSE quais foram os partidos que tiveram o maior número de... Menos o PSL. Sim, o PSL que foi criado ontem. Né? Eu só gostaria de afirmar assim, ó, nós temos um debate onde é pergunta e resposta. Né? Se é um bate-papo, a gente pode fazer um programa para um bate-papo com todos. Então eu gostaria que mantesse esse mesmo nível, até em respeito aos nossos web espectadores. Então, em respeito aos web espectadores, eu não vou aqui cobrar do mediador William, mas esse mesma conduta teve do Paulinho e ele não cobrou dessa forma, com essa rigidez. Agora de mim cobrou. Então, vamos lá. Tem o tempo, gostaria que eu... Não, fosse retomar o tempo. Vou retomar o tempo, então, Cleito, 1 minuto. Interrompido. Vamos lá, vamos falar, Paulinho, para mim que é um tema central, o tema da economia. O teu candidato que tu defende, teve uma situação trágica com ele no primeiro turno, lamentável, né? um maluco lá tomou aquela atitude. Agora ele já está recuperado, dá entrevistas, presta esclarecimentos, entra não só na campanha virtual, né? Entrevistas gravadas, é isso, ele pede sempre para gravar, mas ele se nega a debater. É aquela história, né? Se eu tenho aí uma proposta de emprego, eu tenho que fazer a entrevista de emprego, eu tenho que estar lá. Ele quer o emprego sem fazer a entrevista. Então, ou seja, o debate é um tema fundamental. Mas a economia, claramente, já que ele não vai nos debates, não apresenta. Quais as propostas que o teu candidato tem para a recuperação econômica do Brasil, concretamente falando? Bom, Cleiton, em primeiro lugar, existe o Código Eleitoral exige que todos os candidatos, assim como o Haddad e o Bolsonaro e os outros, apresentassem, né, antecipadamente o plano de governo para ser cumprido pelos governos. Né? A lei eleitoral exige isso e foi apresentado o plano de governo em todas as áreas pelo Haddad e pelo Bolsonaro. Então era muito simples ele pegar esse plano, né, que ele apresentou e ir para os debates e ler, como eu tenho aqui. Entende como é que é? Eu acredito muito que o Paulo Guedes, né, eu tive lendo algumas observações sobre o nome dele, ele tem umas ideias boas. Agora aqui, seria muito pouco tempo para a gente debater esse tipo de coisa, né, sobre economia. Eu acho que é só o Bolsonaro que pode realmente falar, ou através do Paulo Guedes. Agora aqui, ele não comparecer em debates, o homem não tem medo, ele é 28 anos deputado, ele tem, né, enfim, ele sabe o que está dizendo. Ele está com um problema sério, Cleiton. É bom que os nossos telespectadores saibam que ele está com uma bolsa pendurada aqui, nós sabemos do problema, né? Ele está com anemia, está aprovado, e ele tem um atestado médico. Esse atestado médico deve ter o seu valor, sim, mas eu acredito que ainda ele vá em algum debate, sim, no momento que ele tiver condições. Agora, entrevista dar em casa, sentadinho no sofá, é uma coisa. Agora, ir para um debate com outro candidato na frente na televisão é uma coisa complicada. E pelo momento que ele está na saúde, fica difícil Paulinho, mesmo. Obrigado, então, 30 segundos, Cleito. Bom, o Paulinho aqui ficou mais tempo esclarecendo por que o candidato dele não vai nos debates e não falou nada sobre proposta concreta para a economia do país. Mas, Paulo, sim, respeitosamente, o Ciro, no primeiro, também fez uma cirurgia e foi lá. Vai da vontade e da disposição. Ele tem disposição de fazer entrevista, tem disposição de fazer campanha e não para o debate. Mas vamos para a economia. É um tema central. Não adianta falar de violência, falar de saúde, educação, do desenvolvimento do país, se nós não recuperarmos a economia. Os nossos governos já mostraram como se faz. E tenho certeza que o Companhia Haddad poderá dar sequência, né, antes do golpe aí, do que já se fazia. Williams? Então estamos chegando, né, Wagner, ao final desse nosso debate, eleições 2018 presidenciáveis, né, ao qual tivemos aqui a representação da candidatura de Jair Bolsonaro, representada pelo presidente do PSL, Paulo Souza, e de Fernando Haddad, pelo vereador Cleiton Ramos de Tramandaí. Gostaria, né, inicialmente, de agradecer ao convite do Wagner, ao convite do diretor Renato, a presença de vocês dois e principalmente a vocês, nossos web espectadores, que são sim a nossa locomotiva. Então, para dar encaminhamento a esse encerramento, vamos sortear. Vamos ver se agora o Cleito cai na primeira, né? Só eu que ganho. Então, vamos ver. Paulo Souza. Então, 2 minutos, pode te direcionar. Muito obrigado. fazer as considerações finais. Né?
Bom, Vai usar da forma nas que considerações, então, eu agradeço muito bem por ter sido convidado a participar desse evento. É muito importante isso aí, com o meu amigo Cleiton, né? Um debate bacana até. Mas eu devo dizer o seguinte, sobre economia, assim como eu não falei sobre economia, até porque o tempo é muito pequeno, o Cleiton também não falou sobre os projetos de economia. Ele fez a pergunta sobre economia, mas na época ele deveria falar o que o Haddad. O que eu posso dizer é que o Bolsonaro nem ganhou as eleições ainda e a nossa economia já está se movimentando. O dólar essa semana baixou, né? A venda de camisetas do Bolsonaro impulsionou e por aí vai. Eu estou brincando com referência às camisetas, tá? Mas assim, ó, havia outros pontos aqui muito importantes para a gente debater, para a gente falar, mas sinceramente é muito pouco tempo, né? Mas Mas repito que é o tempo de um debate. Não, claro, tudo bem, tá? Mas assim, é muito pouco tempo. Então eu gostaria de agradecer ao pessoal que está aí esperando por esse programa, por assistir. Espero que tanto eu como o Cleiton conseguiu, né, explicar alguma coisa, né, com referência à campanha eleitoral do nosso candidato. E vamos aguardar no dia 28 de outubro, que nós vamos às urnas e fizemos aquilo que nós acharmos que temos direito, até porque o voto é livre, né? Eu acredito que o meu candidato vai ganhar as eleições de lavada, diga-se de passagem, né? E teremos, a partir de 1º de janeiro, um governo totalmente diferente, né? Democrático, nada de ditadura. Isso é bobagem quem fala. Bobagem quem fala que ele é fascista, porque o Trump lá, nas eleições dele para os Estados Unidos, também falava que ele era fascista, assim como o Cleiton falou aqui que o nosso presidente, futuro presidente, bateu continência à bandeira americana, porque o Trump está se mostrando um dos melhores recuperadores da economia dos Estados Unidos dos últimos tempos. E eu espero que Bolsonaro aqui faça a mesma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos. Cleiton, 2 minutos. Eu agradeço você, web espectador aí, né, por acompanhar esse diálogo, né, importante, porque, né, coloca as diferenças. Eu espero muito que o candidato aqui defendido pelo meu amigo Paulinho se apresente para o debate, se não essa semana ainda, na próxima semana, que é a última, né, da corrida presidencial, porque é fundamental apresentar diferenças, convergências, o que propõe para o país, o que afirma, né? Isso é compromisso. Saudar aqui a coordenação do trabalho pelo Wagner e pelo William, e também, né, aqui o Renato, que comanda comanda o Corrida Imbé, a equipe técnica, e deixar na última mensagem, é isso, de você, né, que nos assiste, avalie as propostas, avalie o histórico. O meu candidato é um professor universitário, né, um casamento já de 30 anos, uma relação com um partido, né, que é o Partido dos Trabalhadores, um democrata, nunca, né, nem nos auges de uma questão emocional, fala algo que seja contrário à igualdade, à fraternidade, ao respeito ao ser humano. Isto é fundamental. Nós temos que ter um governante, um líder máximo do país, com equilíbrio, com uma postura no diálogo externo e no diálogo interno, principalmente. Então, nós não temos dúvida e conclamamos a todos. Observem, vejam o histórico de cada um, analisem as propostas. Eu tive o trabalho aqui, né, de ler e conhecer a proposta de cada um desde o início da campanha, mas isso acho que é uma tarefa cidadã de cada eleitor, eleitora, né? Avalie. Nós estamos numa das eleições mais importantes da história do nosso país. São candidaturas totalmente opostas do seu ponto de vista, da sua visão de mundo, da sua visão de sociedade. Uma que trabalha numa lógica, né, de 208 milhões de habitantes do Brasil, e outra que trabalha para os de bem, dentro de um conceito, né, da pessoa de bem, que é muito questionável. Então, eu quero aqui só solicitar, então, nesse dia 28 de outubro, voto 13, Haddad, Manuela, boa luta para todos nós. Chegamos então ao fim do programa Frente a Frente, de Olho no Voto. Este foi um debate de ideias, propostas, aqui com os representantes do candidato Haddad, então, representado pelo vereador Cleiton. Muito obrigado, vereador. E também representando Jair Bolsonaro, o empresário Paulo Souza. Obrigado, Paulinho. Quero agradecer também a Williams, que fez a mediação deste programa junto comigo, e nos encontramos nos encontramos na semana que vem
em mais um programa Frente a Frente, de Olho no Voto, ao qual nós vamos então oportunizar este mesmo diálogo, esse mesmo debate em relação às candidaturas ao governo do Estado, ao qual teremos então o representante do governador Sartori e o representante do candidato ao governo do Estado, Eduardo Leite. Muito obrigado, uma boa noite a todos e até o próximo programa.